Olá pessoal, obrigado pela presença virtual de todos aí. Bom, eu vou direto à minha apresentação. A ideia aqui é a seguinte: eu vou percorrer as etapas principais ali, etapas do ciclo da agricultura digital, e nós vamos comentando algumas oportunidades que nós temos de inserir o planejamento dentro desse ciclo da agricultura. Então eu não vou mostrar o software, não vou abrir o software, vai ter uma outra oportunidade aí em que eu vou fazer uma apresentação e vocês podem assistir, acompanhar, né? Eu vou com o software ao vivo ali e tal. Aqui vamos falar mais genericamente, tá? É interessante para você entender que muitas vezes você pode estar deixando de utilizar alguma coisa que você já tem, que você já comprou. Por exemplo, aqui, ó, que nós temos essas máquinas aqui. Só para vocês terem uma ideia dos preços, né? Quer dizer, olha só como é que é a faixa de preço de um equipamento como esse aí, né? É caro se você não utilizar plenamente. Quer dizer, tudo é assim, né? Você compra. Você pode estar utilizando plenamente ou não. A pergunta é: você está aproveitando? Você está aproveitando o investimento que você já fez ou você está subutilizando uma máquina que você comprou, que já tem tudo ali embarcado e que você talvez não esteja utilizando da melhor maneira possível? Essa é a pergunta, tá? Para entender isso aí, então a gente vai passar pelo ciclo da agricultura digital. Eu não sou agrônomo, não sou nenhum especialista nisso aí, eu sou geógrafo e desenvolvedor aqui do AgroCAD, dentro da TecGraph, né? Eu trabalho com a parte mais da geometria, o Gustavo trabalha mais com a parte das interfaces. Mas nós fomos, com o tempo, tendo contato com os clientes foram mostrando onde eles têm problemas ali que eles precisam resolver. E nós fomos inserindo recursos para ajudar os clientes a resolver esses problemas. Então, vamos lá, vamos entender o passo a passo aqui, tá? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é investigar o solo. Então, essa investigação do solo vai permitir você conhecer o que você tem, né? Você tem lá a propriedade, você quer saber como é que é o solo dessa propriedade, as características dele, o que ele pode te render, o que falta nesse solo, que tipo de solo é, enfim. Isso aí você vai fazer com uma investigação por amostragem. Essa amostragem vai para um laboratório. Esse laboratório vai fazer uma análise e vai determinar prescrições, ou seja, vai determinar quanto é que você tem que colocar de cada insumo para compensar ali, né, as deficiências desse solo. E aí você vai fazer o quê? Aplicação de fertilizantes e a correção do solo a taxas variáveis. Isso aqui é muito importante de você entender a ideia da taxa variável, tá? Bom, primeiramente, conhecer o solo. Então, cada solo tem um determinado perfil, né, característico. Você tem camadas ali, essas camadas oferecem algumas potencialidades que você pode aproveitar melhor ou não. E você pode fazer amostragens, aí eu estou ilustrando com uma pessoa fazendo uma amostragem com um trado manual. É lógico que tem equipamentos muito mais modernos, né, em que você vai tirar uma amostra do solo, essa amostra você vai separar e vai mandar para um laboratório. Por que você está fazendo essa amostra? Porque cada amostra que você tem, ela vai ter uma série de componentes químicos, nitrogênio, potássio, magnésio, enfim. Esses componentes, eles vão auxiliar a planta no seu desenvolvimento. E eles têm que estar presentes ali numa certa quantidade, numa certa proporção. O laboratório vai fazer a análise dessas amostras. E cada amostra, dependendo da posição que você tiver no seu terreno, pode dar um resultado completamente diferente. Pode ter muito nitrogênio em uma, mas pouco potássio. Na outra pode ter muito potássio, pouco nitrogênio, enfim. Você vai ter que identificar o que tem e o que não tem em cada ponto. E vai fazer um mapeamento da necessidade de cada um desses insumos. O mapeamento vai ser uma coisa mais ou menos assim, tá? Só para ilustrar para vocês. É um mapa temático. Esse mapa temático vai indicar, com cores, como a gente pode ver, qual é a necessidade de cada um dos insumos em cada posição dentro do seu talhão. Nesse caso aqui é um pivô, né? Então em cada posição dele ali tem uma certa necessidade de um determinado insumo. Esse mapa é para um insumo. É feito um mapa assim para cada um dos insumos e assim você consegue entender as características do terreno. A pergunta é: desse insumo aí, o terreno tem alta variabilidade? Ou seja, varia bastante? Ou mais ou menos é tudo verde, ou mais ou menos é tudo amarelo, ou tudo vermelho? Porque se não varia muito, vamos supor que ele fosse quase todo amarelinho assim, né? Então você faria logo a aplicação com taxa fixa. Ou seja, você aplicaria a mesma taxa daquele insumo no terreno todo. Não precisaria se preocupar em ficar variando. Agora,
nós estamos vendo aqui que, nesse caso, nós temos uma alta variabilidade, ou seja, a necessidade desse insumo específico que a gente está mapeando, ela é muito diferente, ela varia muito em cada posição do terreno. A melhor solução é você fazer um mapa de aplicação que tenha também essa variabilidade, né? Então a máquina vai poder aplicar também de um jeito diferente, numa quantidade diferente em cada posição, dependendo da posição que ela tiver. Para ficar realmente claro aqui, eu tenho aqui as quantidades, né, que eu poderia aplicar do insumo, vamos supor que variasse de 10 a 70. Não importa o insumo, tá? Qualquer que seja, de 10 a 70. Se for com taxa fixa, eu escolho uma dessas quantidades e aplico igual no terreno inteiro. Não tem variação nenhuma. Eu não vou me preocupar com necessidades específicas em cima do terreno. Agora, se eu quero investigar de uma maneira mais detalhada esse terreno, vamos supor que eu vá pensando em taxas variáveis. Faço a investigação, faço amostragens, mando para o laboratório que a gente viu. Vem um mapeamento como esse aqui. Eu consigo então ver que tem uma variação importante aí da necessidade desse insumo. Então, a ideia é você dividir isso aí em quadrículas e em cada quadrícula você vai escolher ali o que predomina e vai uniformizar essa quadrícula para que a máquina possa aplicar. No campo, dependendo da posição em que a máquina estiver, você vai fazer a aplicação de uma quantidade diferente. Então vai ser uma coisa que essa imagem aqui ilustra bem. A máquina ela vai com o piloto automático percorrendo um caminho para fazer essa aplicação. E olhando, entre aspas, a máquina tem essa inteligência de olhar esse mapa aí, saber a posição em que ela está em cima desse mapa e saber quanto que ela tem que aplicar naquela posição. Então ela vai fazendo essa aplicação variar, dependendo da posição que ela está no terreno, seguindo a prescrição que você determinou. Então isso aqui é o básico que você precisa saber de como funciona uma aplicação em cima de um terreno, tá? E importantíssimo você entender o que é a variabilidade. E os terrenos realmente, as necessidades realmente variam, né? Voltando aqui nessa imagem até, notam que a aplicação é bem diferente nas diferentes porções. Se você aplicasse tudo igual, o que ia acontecer? Onde precisa mais, ele ia estar aplicando menos. Onde precisa menos, ele ia estar aplicando mais. Então você ia perder completamente o controle, né? Você ia estar jogando muito produto fora, onde não precisa, e deixando de aplicar onde precisa. Nós já vimos casos, isso aí é um relato comum também, da gente ouvir por aí, de clientes que disseram, olha, teve um ano, eu aplicava sempre com taxa fixa. Então, eu aplicava no terreno inteiro a mesma taxa. Teve um ano que eu não tinha dinheiro para aplicar. Eu não tinha dinheiro, realmente quebrei ali. E o que eu fiz? Eu não apliquei. Falei, quer saber? Eu vou ver o que vai dar aí. E não aplicou. E o rendimento ficou praticamente igual aos dos outros anos. Por quê? Porque ele já tinha aplicado quantidades ali desnecessárias ao longo dos anos. E aquele ano ali ele nem precisou aplicar, que funcionou do mesmo jeito. Ou seja, se você deixa de aplicar numa área que não precisa, você está tendo uma economia. Você muitas vezes está investindo dinheiro onde você não precisa e deixando de investir onde você precisa. Então isso é importante você ter em mente. Bom, seguindo aqui, cuidamos da parte de reconhecimento do solo. Aí começa a parte mais física, né? Você vai executar operações de preparo do solo. Por exemplo, gradear, né? Você vai ali diminuir a compactação do solo, né? Para auxiliar o desenvolvimento da planta. Obviamente, você também vai estar misturando ali o fertilizante que você aplicou, fazendo essa operação e assim por diante. Além disso, você também precisa mapear a topografia. Lógico. Por que você precisa mapear a topografia? Para você ter uma ideia de como é que vai ser o comportamento da água no terreno. Você precisa saber onde é mais alto, onde é mais baixo. Se a sua topografia é plana, se é seguro colocar uma máquina rodando ali, ou se ela é mais acidentada. E aí você pode ter que usar uma técnica diferente de plantio ali para garantir a conservação do solo. Então, com a topografia você consegue definir os limites dos talhões, porque juntamente com as outras análises que você já fez antes, já dá para você definir uma área de talhão. Você consegue também estudar qual é o comportamento da chuva e, em alguns casos, planejar como é que vai ser feita a drenagem, se for necessário fazer drenagem naquela área, né? Então, é muito importante essa etapa aqui. Em seguida, você vai planejar as operações com tráfego controlado.
ok? Então você vai fazer as linhas, né? Agora sim é a hora de fazer as linhas. Linhas para quê? Linhas para você sulcar, plantar, pulverizar, colher. São as linhas que a máquina vai seguir com o piloto automático para executar as operações com o tráfego controlado. E tem uma importância muito grande em ter o tráfego controlado, que nós vamos ver depois. Em seguida nós vamos ver por que isso é importante. Mas a ideia aqui é, você vai planejar todas as etapas, todas as movimentações de máquina que você vai ter. E isso é muito importante porque a movimentação de uma máquina, ela tem que casar muitas vezes com a movimentação das outras máquinas e você vai ter economias sabendo essas movimentações antes de executar, que essa é a ideia principal. Eu tinha falado para vocês, né, que uma das coisas que você teria que fazer seria gradear, seria fazer alguma operação física ali no solo, né? Essa é uma oportunidade que você tem de já resolver a questão da topografia. Você já fazer o levantamento topográfico enquanto você faz essa movimentação do solo. Os tratores hoje em dia, eles já vêm com todo o equipamento, já vêm com o piloto automático embarcado, receptor, vem com tudo. E olha aí, ó, esse receptor aqui que você tem no topo desse trator, ele já vai registrando as posições que a máquina está percorrendo e qual é a cota, qual é a altimetria ali naquele ponto, com uma boa precisão. Então, esse é o equipamento, né, que você já tem e que ele vai andando em cima da sua área e vai fazendo esse registro. Muitos clientes jogam essa informação no lixo, contratam gente para fazer o levantamento, sendo que eles já vão gastar o diesel deles para andar em cima dessa área, já vão ter esses pontos e poderiam muito bem aproveitar esse dado para já ter altimetria, né? Então, essa é uma primeira forma de fazer esse levantamento. Outras formas, claro, hoje em dia você tem o levantamento através de drones, também é bem comum você fazer isso aí, né? Então você vai fazer um plano de voo para o drone, ele vai sobrevoar a área do seu talhão e quando ele faz esse sobrevoo aí, ele já vai registrando as diferenças de elevação no terreno e isso também é uma outra maneira de você obter esse dado de altimetria. Você pode ter um pouco mais de precisão, um pouco mais de pontos nesse caso aí. E essa necessidade, isso é outra coisa também. Às vezes você não precisa de tantos pontos quanto você tem do levantamento que você faz. Você joga fora muitas vezes isso. Por exemplo, você pode fazer um levantamento a laser. Mas você precisa mesmo dessa quantidade de pontos? Muitas vezes você faz um levantamento com milhões de pontos e quando você manda para o escritório você tem que simplificar isso aí porque simplesmente a sua máquina não consegue trabalhar com aquela quantidade de pontos. Então, muitas vezes não tem necessidade e são muitas vezes mesmo, tá? Então, o levantamento a laser também é uma outra possibilidade. Levantamento utilizando imagens, né? Um imageamento que você pode ter, esse imageamento, já para cada pixel da imagem pode trazer a altimetria, né? E, enfim, você vai ter esses dados disponíveis também. Se você quiser, para falar a verdade, dependendo da sua cultura e dependendo do propósito, né? Se é para fazer um estudo preliminar, você pode até pegar a altimetria do Google para ter uma ideia do terreno. Olha que eu estou falando preliminar, não estou dizendo que é o definitivo, não. Você pode entender como é que é o terreno e depois escolher um método para fazer um levantamento mais detalhado ali, tá bom? Bom, então, qual que é a ideia? Para conhecer a topografia do terreno e o que você pode obter com essa topografia. Veja bem, eu tenho ali o limite do meu talhão. Eu vou levantar um conjunto de pontos ali. Com esses pontos aqui, eu já tenho altimetria. Ah, de onde vieram esses pontos? Pode vir do drone, pode vir de imagem, pode vir do trator se movimentando na área, pode vir do que você tiver de fonte de dados. Tá? Laser, o que você tiver, imagem, qualquer coisa. Trouxe isso, você vai fazer uma triangulação com esses pontos. Não é você que vai fazer, o software vai fazer isso aí. Essa triangulação, ela resulta para você no modelo digital do terreno. Você consegue visualizar o terreno em 3D, entender onde é mais alto, onde é mais baixo, gerar um perfil topográfico. Enfim, você consegue ter uma ótima ideia de como é que é esse terreno. Desse terreno aqui, o software extrai para você o que? As curvas de nível. As curvas de nível, isso aí é a representação mais tradicional, né, da altimetria numa vista em planta. Então veja, com essas curvas de nível aqui você gera outras oportunidades. Vamos isolar aqui as curvas de nível para você ver. Com as curvas de nível, com o terreno 3D, você consegue fazer no software a simulação do escoamento superficial da água, ou seja, uma simulação de chuva.
Então você consegue ver para onde a água vai quando chove. Controlar a intensidade da chuva, para você entender para onde essa água vai. Você consegue entender também onde é que a água tem a tendência a se acumular. Onde tem tendência a empoçar, a alagar. Por que isso é importante? Porque em algumas culturas você vai migrar de uma cultura para outra e você vai ter que fazer a drenagem da área, né? Então é importante você conhecer isso aí. Outra coisa importante, quando o solo ele fica, vamos falar no popular aqui, encharcado, né? Quando o solo já não tem mais capacidade de absorver a água da chuva, você vai ter os chamados fluxos de enxurradas. Então, onde o volume de água vai circular com maior intensidade? Então, você consegue identificar também com o software onde é que vai ter maior volume de água, para você entender onde tem maior risco de perda de solo, de erosão. E aí você pode fazer um planejamento, que é o planejamento da drenagem, né? Então, nesses pontos específicos, você pode deixar canais ali preparados para fazer a drenagem da área. Então, isso aqui, pessoal, é uma coisa muito, muito importante. Porque, entendam, quando você vai pegar um talhão e planejar o sentido das linhas, você não pode ignorar a topografia. Porque se fosse em planta, olha esse talhão aqui, por exemplo, né? Se fosse em planta, você não teria dúvida que o melhor sentido das linhas seria esse aqui, ó. Por quê? Porque é o maior comprimento, eu vou ter menos manobras, eu vou ter, obviamente, menor desgaste do veículo. Só que, por outro lado, quando você olha para a topografia, você vai ver que você vai ter, talvez, declividades altas ao longo dessas linhas. Porque essas linhas aqui, elas, como são longas, elas vão acumulando volumes de águas aqui, que quando chega no final aqui, podem estar com uma quantidade e uma velocidade, uma energia muito grande e vão causar um estrago no seu solo, né? E você pode, então, também, com essas linhas aqui, isso é muito importante, fazer o controle logístico da sua operação no campo. Isso aqui é uma vantagem muito grande de você planejar as linhas. Quando você planeja as linhas, você já define, olha, vou começar, por exemplo, vou começar por aqui e vou terminar aqui. Então você já sabe onde a máquina vai entrar, onde vai ter manobra, onde vai sair, etc. Isso é muito importante porque você consegue identificar pontos em que vai ser necessário o reabastecimento de algum insumo, se você estiver fazendo uma aplicação, por exemplo, sei lá, um defensivo, qualquer coisa, plantio, o que for, a fertilização, o que for. Você vai precisar recarregar ou reabastecer. Então, você sabe que é por aqui que você vai precisar fazer isso. Você pode já deixar um veículo pronto aqui para reabastecer ali perto. Se você tiver um carreador, você já pode deixar esse veículo no carreador e já prever o ponto de abastecimento antes que aquele produto acabe. E você não precisa entrar na área, não precisa pisotear, amassar a sua cultura para poder fazer esse abastecimento, nem voltar com a máquina até onde você vai abastecer aquele insumo. Enfim, essa é uma vantagem muito importante do planejamento. Mas veja, nesse primeiro cenário aí, nós temos a questão de que os tiros são longos, beleza, mas você tem um risco de declividade. Agora, olha só, o ideal seria isso aqui, né? Reto. Tiro bem longo e reto. Só que o risco é esse aqui. Muitas vezes acontece isso. Você não está gerenciando a água do jeito correto. Pode ter uma catástrofe na sua área, ali, uma perda de área, perda de solo e assim por diante. Bom, então imaginemos um outro cenário, que nem esse aqui, em que você tratou essa condição da declividade ao longo da linha, mas aí você vai ter outras desvantagens. Você vai ter tiros mais curtos, você vai ter mais manobras, só que por outro lado você pode estar mais adequado em relação à logística, né? As linhas podem estar apontando para uma direção que é boa para você em relação à movimentação do maquinário. Você tem maior controle da vazão, porque você definiu o sentido que tem a menor declividade ao longo da linha. Então, uma das coisas que um software tem que fazer para você é isso aí. Ele tem que identificar qual é o sentido das linhas em que a declividade ao longo das linhas vai ser menor. Então, você pode controlar, que nem no outro caso também aqui, a questão do amassamento, né? Eu não vou ter amassamento, as linhas estão todas paralelas aqui, não tem problema nenhum. Mas eu posso ter, por exemplo, uma situação em que há pontos em que a água pode empoçar. Então o software já pode te mostrar, olha, aqui você tem tendência a empoçar a água. Ok? Então você já fica ciente disso quando faz o planejamento. Obviamente você também tem os pontos de reabastecimento ali que você consegue prever. Outra situação, e pode ser necessário na sua área fazer isso,
é combinar diversos sentidos das linhas. Então você pode ter trechos com as linhas apontando para cá, outro trecho um pouco numa outra inclinação, outro trecho pode estar seguindo a curva de nível, você pode estar trabalhando com terraços num outro trecho, vai depender da sua área. Mesma coisa, você vai ter tiro mais curto, você vai ter mais manobra, você vai talvez perder um pouquinho de área por causa dos terraços, talvez, dependendo do tipo de terraço, e pode ter amassamento. Porém, você vai ter a declividade e a vazão de água muito mais controladas, né? Então, dependendo das características da sua área, se ela é mais acidentada, você pode optar por um modelo desse aqui, em que você vai ter uma ótima conservação do solo, vai ter um excelente aproveitamento da água, né? E da mesma maneira você vai conseguir também identificar os pontos para abastecimento se você quiser já controlar as manobras nessa área. Então, tudo isso é possível através do planejamento feito em escritório. Aqui tem uma ilustração de como seriam feitos os terraços, né? Se você quiser trabalhar com terraços, você pode então enviar máquinas para o campo que já vão criar os terraços nas posições que você planejou no escritório. Pensa sempre, pessoal, que a ideia é a seguinte, é você estar no escritório, fazer no escritório a simulação. Até aqui você não colocou máquina nenhuma ali para rodar. Faz a simulação toda, identifica a melhor situação, o melhor cenário e aí, só aí, você manda equipamento para o campo. Não tem por que você gastar combustível, gastar a hora do operador, desgastar a máquina fazendo uma operação no campo, deslocar a sua frente de trabalho para lá se você não tem certeza de que aquela é a melhor solução. Então, primeiro tenha certeza de que aquela é a melhor solução e depois envie para o campo para executar. Se você plantou seguindo as curvas de nível, né? Ou seja, se você fez o plantio paralelo a um terraço que você definiu, você vai ter uma situação como essa. Obviamente, não é a melhor situação em termos do movimento da máquina, né? Porque a máquina, o ideal seria sempre reto. Porém, se for necessário, o equipamento pode ser controlado pelas linhas que você envia para o campo e ele vai seguir perfeitamente isso aqui sem problema nenhum. Nós vamos entender como é que funciona a tecnologia que permite que a máquina siga exatamente aquele caminho. Então, como é que eu faço um projeto se eu estou pensando em trabalhar com terraços? Veja, aqui eu tenho um talhão, simbolizei aqui, eu representei aqui um talhão. A primeira coisa que você faz é o levantamento da altimetria. Então, você vai ter vários pontos coletados no campo. Cada um desses pontos vai ter uma altimetria diferente. Lembrando que você pode coletar com a máquina andando, com laser, com drone, o que você quiser. É feita a triangulação. Ou seja, se esse ponto aqui está na cota 100, esse aqui está na cota 120, esse aqui está na cota 200, eu consigo, sabendo esses 3 pontos, dentro desse triângulo, o software consegue saber a cota em qualquer ponto aqui. Consequentemente, você consegue, tendo esses triângulos aqui, ter um modelo 3D do terreno. Esse modelo 3D do terreno, como a gente já viu, permite você extrair as curvas de nível. Então, você identifica as curvas de nível e você vai, então, selecionar algumas dessas curvas para utilizar como terraço. Qual o critério para fazer isso? O software tem que te ajudar com isso, tá? Ele vai utilizar um critério técnico para especificar, olha, são essas duas curvas aqui as melhores para você trabalhar com terraço. Sabendo quais são as curvas que você vai trabalhar, você vai suavizar essa curva com o software também. Por quê, gente? Porque olha só, anteriormente. Estão vendo esses ângulos aqui? Esses ângulos aqui, muitas vezes, a máquina no campo não consegue fazer esse movimento aqui nessa angulação. E pior, as linhas paralelas que você vai criar, esse ângulo vai fechando, até formar um bico. E isso aí vai ser impossível da máquina seguir e você vai perder paralelismo no campo. Então você tem que preparar as linhas geometricamente para que a máquina consiga seguir realmente no campo com precisão. Então o software tem que te ajudar com isso e para cada fabricante você tem características diferentes. A gente comenta mais para frente. Bom, então aqui nesse caso a gente vai ter 3 regiões ali, né? Essas regiões são regiões que vão acumular a água e vão fazer a contenção delas também da água através dos terraços, né? Essas 3 regiões, com elas eu vou fazer linhas paralelas a esses terraços que eu defini. Então faço umas linhas para cá, para esse outro lado, combino as linhas, às vezes eu vou ter amassamento, né? Às vezes é inevitável. Eu posso decidir que eu quero dividir aqui e fazer 2 talhões ao invés de deixar tudo num só. Posso, não tem problema nenhum. E enfim, criei todas as linhas de sulcação ali
o software consegue simular as linhas de plantio, onde elas vão estar, e com isso aqui você consegue ter previsões estatísticas. Que tipo de informação você consegue ter? O comprimento total das linhas de plantio. Consequentemente, você consegue ter uma estimativa da produção que você vai ter nessa área. Você consegue ter previsão de consumo de combustível, número de manobras, tempo de manobras, quantidade de sementes ou mudas ou gemas que você vai plantar ali, o peso total dessas sementes, quantas recargas você vai precisar fazer para conseguir cobrir toda essa área, qual o tempo total de recarga, qual é a área total do talhão, área de carreador, área de terraço, qual é o percentual que você vai ter de amassamento, coisas desse tipo aí. Com esses dados você tem uma ótima noção desse cenário de plantio. Então você pode fazer um cenário assim, seguindo as curvas de nível, faz um outro cenário em linha reta, e aí você consegue conhecer as opções que você tem antes de mandar para o campo. O resultado que você vai ter, muitas vezes, é um projeto de alta complexidade. Então o software tem que ser capaz de fazer projetos assim, ó, em que você pode ter muitos terraços, e esses terraços podem ser combinados para a geração das linhas, né? Então, olhando mais de perto aqui, o que a gente tem, né? Essa linha vermelha representa o terraço. Essas linhas amarelas são as linhas de sulcos, né? Ou seja, a linha que o veículo tem que percorrer com o implemento ali para fazer a sulcação. O resultado vai ser uma coisa mais ou menos assim, né? Então, olha só, aqui você tem os sulcos, aqui você tem um terraço. E olha o tamanho da pessoa perto do terraço. Então, você vai ter situações como essa aqui, né? Uma diferença de nível assim, bem grande de um ponto do terreno para o outro. O que o projeto pode te ajudar a evitar? Por exemplo, ele pode te ajudar a evitar uma quantidade excessiva de matações e de manobras. Porque cada manobra, vamos supor que ela leve 80 segundos. Então, quando você tem muitas manobras, obviamente, na hora de executar, você vai ter um gasto muito maior de combustível, um gasto de tempo, não é? E um desgaste também da máquina, por que não dizer isso aí, né? Pisoteio das plantas, isso aqui é muito importante, você vai reduzir o pisoteio, a compactação do solo, vai reduzir as perdas de solo se você fizer um projeto que leve em consideração os terraços, você vai evitar desperdício de tempo, então a sua janela para executar uma mesma área vai ser menor, você vai conseguir fazer o plantio numa área muito maior no mesmo tempo, com os mesmos recursos que você já tem, você vai diminuir o consumo de combustível, vai evitar problemas logísticos, porque você já vai saber onde começa a operação, onde termina a operação, para onde a máquina entra, onde a máquina sai, onde eu vou posicionar o pátio para as máquinas ficarem, coisas desse tipo aí. Problemas de segurança, porque imagina você ter um trator aqui andando aqui em cima e ele cair aqui, né? Então imagina a catástrofe que seria isso aí, né? Problemas de precisão, porque quando você faz as linhas, você envia para a máquina num formato que ela espera receber, e isso vai ajudar a máquina a seguir perfeitamente aquela linha. E problemas ambientais também, você faz todo o mapeamento, e uma das coisas que você vai prever nesse mapeamento é a existência de recursos naturais que você tem que, por lei inclusive, preservar, né? Então veja só a situação que você pode ter aqui, né? Nós temos um curso d'água ali no meio, uma área de preservação permanente e nós temos duas regiões de plantio ali do lado, né? Hoje em dia, se você erra e executa o plantio invadindo aqui, você pode ter um problema, uma multa gigantesca, né? Enfim, você tem que fazer esse projeto com muito cuidado mesmo, com muita precisão e sem deixar de aproveitar bem a sua área, né? Você tem que evitar que, por exemplo, algum defensivo que você aplicou aqui, depois na irrigação ele seja levado para essa área aqui e venha contaminar e coisas desse tipo aí. Quando você faz a aplicação controlada de defensivos, por exemplo, você evita colocar um excesso daquele produto na sua área. Então você está colocando somente o que é realmente necessário para atender as necessidades daquele plantio. Então isso é muito importante. Agora, uma coisa que as pessoas acabam esquecendo, né, porque nem tudo é vantagem quando você trabalha com maquinário, né?
Antigamente, cana-de-açúcar, por exemplo, era colhida manualmente. Você tinha, obviamente, a desvantagem de fazer o deslocamento de pessoas de uma região do país para outra. Essas pessoas iam lá, faziam o corte. Muitas vezes as cidades eram pequenas, chegava aquele monte de gente durante o período de safra, ia lá, fazia a colheita e tal. Porém, no campo, você não tinha a questão da compactação como um grande problema. Hoje, são várias máquinas executando várias operações. Então, olha só o que um pneu de uma máquina causa de compactação numa área, né? Então, imagina várias vezes a máquina passando e imagina, pior ainda, isso aqui passando em cima da planta. Qual a consequência disso, né? Olha só, aqui embaixo nós temos uma imagem de uma planta e o solo não compactado. Nota que ela se desenvolve melhor. No mesmo solo, só que com uma maior compactação, as possibilidades de evolução, de desenvolvimento da raiz da planta, elas ficam reduzidas. Então a planta vai ter, consequentemente, um desenvolvimento pior. Nota aqui também o seguinte, as máquinas andam muitas vezes muito próximas das plantas, né? Obviamente, você não pode deixar um espaço muito grande por vários motivos ali entre as plantas. Um deles é para aproveitar melhor o espaço que você tem, né? Para plantar o máximo possível. Então você tem que ter um trilho ali, um caminho ali, um caminho de tráfego que todas as máquinas vão procurar seguir esse mesmo caminho ali para evitar pisotear as plantas, né? E isso aí muitas vezes é questão de alguns centímetros. Então a precisão é muito importante nesse aspecto aí. A precisão é necessária para que as máquinas sigam exatamente o que vem previsto do escritório para elas seguirem, né? É muito importante isso. Tanto em operações que são lineares, quanto quando você está fazendo, por exemplo, uma manobra, né? Está fazendo uma manobra, qualquer tipo de operação, quanto maior a sua precisão, menor o problema você vai ter em relação à compactação do solo, sobreposição de aplicações e coisas desse tipo. Você precisa de uma tecnologia para te ajudar nisso aí. Olha só o caso da John Deere, por exemplo. John Deere tem um recurso que faz essas manobras automaticamente, né? Na própria máquina tem isso aí. Mas você pode desenhar esse caminho no escritório também e mandar para uma máquina que não tem esse recurso para ela seguir no campo, tá? Não tem problema nenhum. Só que você tem que ter um controle sobre esse caminho que você projeta. Não é só você desenhar uma curva e mandar lá para o campo. Quando você manda um caminho para a máquina seguir, entenda o seguinte, o seu piloto automático ele é um computadorzinho que está lá dentro da máquina. Quando você manda um caminho para ele seguir, na verdade você está mandando uma sequência de pontos, que nem a gente está vendo aqui, ó. Uma sequência de pontos. Nota que em alguns lugares eles estão com espaço maior entre eles. E outros lugares estão com espaço menor. Por que aqui está com espaço menor? Porque para descrever essa curva aqui, que ela é mais fechada, eu preciso fazer mais pontos. Aqui é praticamente reto, então eu posso ter um ponto bem distante do outro. Cada fabricante tem os seus parâmetros de distância máxima, distância mínima, os ângulos inclusos entre os pontos, o raio de giro mínimo que a máquina consegue fazer e outros parâmetros como a quantidade de pontos, quantidade máxima de pontos por segmento, que vão aumentar a precisão na execução e melhorar a performance. Se você manda ponto demais para a máquina, esse computadorzinho, que é o piloto automático que está dentro da sua máquina, ele pode demorar um pouquinho mais para ler aqueles dados. Coisa de alguns segundos. Só que você perde esses alguns segundos em cada linha que você vai fazer, a perda de tempo é gigantesca na operação como um todo. Então você não tem por que mandar tanto ponto. Até porque, para alguns fabricantes, se você manda ponto demais, podem acontecer alguns efeitos ali indesejados no próprio piloto automático. Cada fabricante tem a sua especificação. Então, você tem que mandar uma quantidade ideal. Também não pode mandar muito pouco ponto, porque se você manda um ponto, por exemplo, só esse e depois esse, a máquina pode vir meio que reto aqui e não fazer esse movimento. Então você vai perder, a máquina não vai conseguir fazer essa curva aqui exatamente como você pediu. E assim por diante, tá? Para ter a precisão total na execução, o software tem que mandar já os pontos no espaçamento correto. Outra questão, olha, eu estava falando para vocês o tamanho que fica os dados no piloto, né? Veja só, se você tem uma única linha, você vai ter 0.18 kilobytes, uma linha AB, tá? Se você tivesse várias dessas linhas aqui enviadas no mesmo talhão, você já teria 47K. Se essa linha, se o fabricante exige que você tenha um ponto, por exemplo, a cada 5 metros, tem muitos fabricantes que pedem isso, você já teria 2 megabytes o tamanho desse arquivo.
Então, o peso, o tempo de execução já seria diferente, o tempo de leitura do piloto automático. E se você trabalhar com curvas, nesse mesmo exemplo aqui, você teria 2,5 MB. Então, veja, esse controle dos pontos é importante também para efeito de performance. Depois que você fez as linhas, você precisa gravar e enviar para o campo no formato que a máquina espera. Então, se é uma máquina John Deere, você vai mandar no formato John Deere. Se é a GCO, formato GCO, Fendt, Trimble, Topcon, CNH, Case, né, New Holland, enfim. Os formatos de saída devem ser exatamente o que a máquina espera. Você não tem que enviar um formato parecido com o que ela precisa e tal, porque ela pode perder precisão. Ela pode perder performance, né? Você pode ter dificuldades na operação se você não manda no formato esperado. Então, uma das coisas até que a gente tem no AgroCAD são interfaces, são todas essas interfaces aí e algumas outras, que mandam os dados para as máquinas no campo exatamente no formato que a máquina está esperando. Isso é muito importante, porque no futuro você não pode abrir mão de precisão. A ideia é você conseguir trabalhar à noite, é você trabalhar até mesmo com um veículo autônomo. Pensa bem nos riscos que você tem com um veículo autônomo, se você não fizer o projeto do caminho da maneira correta, né? E a tendência é você ter esse tipo de veículo aí. Quanto antes você se preparar, por exemplo, aqui tem um operador, hoje ainda tem. Quanto antes você se acostumar a trabalhar com esse esquema de dados de linhas com o operador, mais cedo você vai conseguir migrar para esse outro modelo aqui, que é um modelo sem operador, em que você tem que ter outros cuidados de segurança no campo. Isso tudo aqui é possível porque nós temos um sistema de GPS que é muito preciso, muito preciso mesmo. Sem isso, não adiantaria nada você ter esses equipamentos aqui e as linhas e tudo mais, né? O mais popular deles aqui é o RTK. Então, como é que funciona o RTK? Você tem aqui esses 3 elementos. RTK seria Real Time Kinematic, ou seja, você vai ter a posição em tempo real e em movimento das máquinas. Para isso, você tem esses 3 elementos. Primeiro, uma constelação de satélites. Essa constelação de satélites manda o sinal para a antena que você tem no campo. Então, geralmente, até representei aí dessa maneira, a antena ela é bem fixada no solo, ela é concretada, a posição dela é bem firme ali, não é uma coisa que você fica, num dia está num lugar, outro dia está em outro. Ela fica sempre ali, a posição dela é conhecida. Essa antena recebe o sinal do satélite e a posição dela é conhecida. O trator ou o veículo, qualquer que seja, que tem ali o receptor, ele também recebe o mesmo sinal da mesma constelação de satélites. Então você sabe a posição que a antena está, sabe a posição que o trator está. Só que, obviamente, a posição da antena é muito mais precisa. Então, ela envia para a máquina uma correção para aumentar a precisão da posição que a máquina vai estar. Ela envia uma correção via rádio, geralmente, para que essa máquina corrija a posição dela e assim você consiga uma precisão de 5 centímetros na máquina. Então, isso é fundamental quando você tem que evitar o pisoteio, quando você não pode ter um espaçamento muito grande entre as linhas, a máquina tem que passar ali e ela não pode amassar e assim por diante. Então, esse esquema todo aqui é fundamental para você ter um sinal confiável que você possa utilizar no campo. Obviamente, na cabine, né, o que é que o operador vai ter ali? Ele vai ter, talvez, nem tanta preocupação em dirigir, né, ele só vai estar supervisionando. Por outro lado, ele tem outros indicadores, outros sensores que vão trazer outras informações. E o importante de um software que faça esse trabalho de agricultura de precisão é que ele consiga ler de volta esses dados que a máquina registra enquanto ela executa as operações no campo, para que ele possa usar esses dados para fazer outras análises depois que o trabalho é executado. E assim nós vamos prosseguir com o nosso ciclo da agricultura digital. Ou seja, eu fiz o planejamento de todas as linhas de todas as operações. Então, eu vou executar as operações. Numa sequência lógica, seria primeiramente sulcar e plantar a taxas variáveis, né? Então, eu vou fazer esse plantio a taxas variáveis. Em algumas regiões eu nem vou plantar, vocês vão entender por quê. Eu vou também aplicar defensivos também a taxas variáveis, de acordo com as necessidades que eu vou ter. Eu vou
com o crescimento da planta, com o desenvolvimento da planta, ficar mapeando a minha lavoura para identificar focos de pragas, doenças, ervas daninhas e combater se eu encontrar essas ocorrências aí, obviamente. E, claro, eu vou também fazer a irrigação, ou seja, a água é um recurso extremamente caro, eu diria, e cada vez mais raro. Eu tenho que gerenciar a água da melhor maneira possível. O gerenciamento de água é uma outra coisa que faz parte do ciclo da agricultura digital. Vamos entender algumas coisas aqui. Primeiramente, em relação ao plantio. Olha essa situação aqui. Eu vou plantar, só que eu vou ter uma situação como essa, em que uma linha vai cruzar com a outra ali, eu vou ter uma situação de amassamento, né? Bom, eu não quero plantar duas vezes na mesma área. Então, um dos recursos que os seus equipamentos podem oferecer é justamente o desligamento de seção ou desligamento até de bico, dependendo do tipo de operação que você está fazendo, né? Então, você pode desligar e obter resultados de plantio como esse aqui, né? Bem precisos ali, em que você vai ter o plantio somente onde necessário, não vai desperdiçar semente na hora de executar essa operação. Isso é extremamente importante. Outra coisa muito importante é você controlar os parâmetros da execução. Quando você fez o plantio, ele foi feito na velocidade correta? Tem como você saber se teve uma falha, por exemplo, de plantio ou teve algum problema de produtividade? Tem como você voltar atrás e olhar qual foi a velocidade que essa operação de plantio foi feita? Você consegue ver. Não só a velocidade, como muitos outros parâmetros, tá? Umidade, coisas desse tipo aí. Para cada operação, para colheita, por exemplo, você pode ter outros parâmetros, né? Para pulverização você vai ter outros parâmetros, para plantio você vai ter outros parâmetros, enfim. Você consegue saber como foram executadas as operações para você entender bem por que é que você obteve um resultado que pode não ser exatamente o que você esperava, né? Todos esses parâmetros vêm daqueles sensores que estão na máquina. Você faz o que com esses parâmetros hoje? Joga fora? Então você não deveria jogar fora. Você consegue extrair muito mais informação do que você já tem. Olha a situação clássica aqui. Você vai fazer a pulverização seguindo o mesmo sentido das linhas que você fez o plantio. Obviamente, o pulverizador ele tem que andar na entrelinha, né? Ele não pode pisotear ali, não pode amassar a planta, porque senão com o peso você já teria um estrago enorme ali, uma diminuição da produtividade. Para ele andar com a precisão que ele precisa em cima dessas linhas aqui, você tem que ter um sistema de GPS, você tem que ter as linhas projetadas, você tem que ter feito o planejamento das linhas de plantio já junto com a linha de pulverização, inclusive porque você pode ter uma outra situação como essa aqui, ó. Nessa situação aqui, o que nós temos? Nós temos o plantio feito seguindo a curva de nível, né? Ou seja, foi utilizado um terraceamento aqui, e a pulverização, ela foi feita em retas. O cliente optou por fazer em linhas retas para cobrir toda a área. Obviamente, onde vai passar o pulverizador, como você já fez o projeto antes de executar o plantio, né? Você já fez o projeto de plantio, já fez o projeto de pulverização, você já sabe onde vai passar o pulverizador. Então, o software pode fazer com que o plantio não coloque sementes, não desperdice sementes, nas linhas onde vão passar os rastros dos pneus ali do pulverizador, porque afinal de contas depois ele vai pisotear mesmo, né? Então você pode evitar esse plantio desnecessário aqui. Esse é um exemplo só de como você pode utilizar essa precisão, como você pode utilizar o planejamento através das linhas para evitar o desperdício de algum insumo. Aqui em relação ao mapeamento das pragas, né? Então, em muitos casos, mesmo com todos os cuidados, você pode encontrar, e é comum encontrar, focos de determinadas pragas, né? Mas muitas vezes são apenas localizados. Então, você pode usar algum recurso para identificar isso aí e corrigir. Um exemplo, tá? Existem várias maneiras. Você pode, por exemplo, por um imageamento, você conseguir visualizar pela coloração ou pela classificação de uma imagem, onde tem uma tendência a ter alguma praga e aí fazer um mapeamento só pela imagem. Ou, nesse caso aqui, você pode ter um robô, esse aqui acho que é da Sony Invtech, que ele percorre a área e vai identificando esses problemas e gera um mapeamento desses problemas para você. E aí, posteriormente, você pode tratar somente onde foi identificado aquele problema. Isso aí é uma agricultura realmente de precisão, né? Utilizando dados que vêm de fontes altamente tecnológicas.
E aí esse tratamento, como é que pode ser feito? Por exemplo, pode ser feito com um drone. O drone vai lá e aplica somente onde você pede para ele aplicar. Não é necessário você gastar produto à toa. Você gera mais essa economia aí. Outro exemplo aqui, ó, em relação à irrigação, né? Agora indo mais para a parte de irrigação. Aqui nós temos um pivô e você está vendo aí que nas linhas onde passa o rodeiro, né, olha, você não planta, porque você vai passar ali por cima. Então, já pode ser previsto isso aí no próprio projeto, né? Mesma coisa, fazer irrigação com rolo. Eu preciso posicionar esse rolo em locais em que eu vá fazer a cobertura total da minha lavoura, né? Aspersão também, posso fazer esse planejamento do posicionamento. Se eu estiver trabalhando por gravidade, então eu posso determinar onde devem estar os canais. Posso fazer, no caso aqui, através de uma tubulação, eu posso levar a água para os sulcos, né? Então vou ter um resultado assim. Esses sulcos aqui, eles têm uma declividade controlada para a água ir descendo, mas não tão rápido a ponto de, por exemplo, gerar erosão, mas o suficiente para irrigar ali. Então eu posso usar várias técnicas combinadas, né? A que mais for adequada para mim. E para eu decidir qual é o melhor recurso que eu tenho, o recurso que tem o melhor custo-benefício, eu tenho que ter em mãos a possibilidade de fazer o projeto georreferenciado para poder aplicar aquele que eu quiser. Então, o projeto é extremamente importante nesse caso. E para algumas culturas, a água ela é fundamental, por exemplo, nos arrozais, né? Então, veja só, o projeto de taipas. Basicamente, como é que é o projeto de taipas? Você vai definir, vai pegar uma área que geralmente é muito plana, pelo menos a característica aqui no Brasil é essa, né? Você vai gerar as curvas de nível para ela, usando aquelas técnicas que eu falei para vocês. Faz o levantamento. Aqui, como você precisa de mais precisão, você faz um levantamento mais preciso e assim por diante. Gera as curvas de nível, você define pelo software o espaçamento que você quer, vertical. Por exemplo, eu quero gerar curvas a cada 6 centímetros, a cada 4 centímetros. Como a área é muito plana, né? Você vai ter isso aí. E aí, você suaviza essas curvas, como a gente viu antes também, e nessa área você vai fazer o entaipamento, né? Então você vai gerar as taipas, que são essas barreiras de contenção aqui, são, vamos dizer, entre aspas, uns terracinhos ali, né? Que vão conter a água e depois você, feitas essas taipas, você alaga e faz o plantio, você faz a cultura alagada do arroz nesse caso, né? Então, vai fazer a cultura alagada. Em algumas regiões, bom, obviamente, claro que no caso do plantio de arroz, você tem vários cuidados específicos. Na hora que você está fazendo isso aqui, você tem que tomar o cuidado da distância entre uma taipa e outra. Ela não pode ser menor do que uma certa dimensão, porque, obviamente, senão uma taipa vai encavalar com outra. Você tem que tomar cuidado para que você tenha uma suavização que a máquina realmente consiga executar, para que não aconteça de romper nenhuma taipa, por isso você tem que fazer um mapeamento bem detalhado mesmo da topografia, não é? E assim por diante. Mas aí você alaga e depois que você alaga, pode ser que na mesma área você queira, por exemplo, plantar, digamos, soja. Para isso, você vai ter que drenar muito bem essa área, não é? Então, depois que vieram as chuvas, alagou aquela área, tudo certo, aí você terminou, você vai ter regiões como essa aqui, regiões com um empoçamento, né? Lembra lá no começo que no planejamento, utilizando a superfície, você já consegue prever os pontos em que você vai ter, os pontos que têm tendência de alagamento. Então você pode conseguir fazer um canal ali de drenagem já conectando esses pontos de alagamento para drenar o mais rápido e mais eficientemente possível a sua área, né? E aí você trabalha nesses canais de drenagem aí. Então essa é a ideia fundamental de você fazer o planejamento. É você conseguir prever essas situações e já combinar as operações das máquinas para você cobrir todo o ciclo da agricultura e não apenas aquela operação e depois vamos ver o que a gente faz na próxima. Não, você já vai prever tudo. Você vai ter muitas e muitas economias fazendo tudo isso ao mesmo tempo. No final, acompanhou a lavoura, fez tudo mais, o que você tem que fazer? Você tem que colher. Colher e mapear quanto você realmente conseguiu produzir. E finalmente, essa parte é muito importante, você vai analisar o rendimento, vai analisar a eficiência, vai identificar oportunidades para aperfeiçoar esse ciclo. Porque no próximo ano, na próxima safra, vai tudo isso aqui recomeçar. Então você tem, olha, erramos aqui, vamos melhorar aqui e ali. E com isso você vai criando cada vez mais economias que vão se acumulando e tornando a sua empresa cada vez mais competitiva.
É necessário mais do que apenas equipamentos modernos para ser competitivo. É necessário aproveitar esses equipamentos da melhor maneira possível. E para fazer isso, você tem que ter o apoio de uma tecnologia que ofereça um software em que essas previsões todas sejam possíveis. Então veja, a gente sempre vê uma imagem assim, né? Eu quero ter lá uma tela. Imagina, eu estou lá no campo e vejo com óculos especial ali um painel virtual em que eu vejo todos os parâmetros. Para você chegar nesse nível de excelência, a primeira coisa que você tem que fazer é aproveitar os dados que vêm. Então, por exemplo, quando você está fazendo a colheita, a colhedora ela vai registrando quanto ela produz em cada ponto, quer dizer, quanto ela colheu em cada ponto. E vai te dando uma ideia de quantas sacas por hectare você tem, ou quantas toneladas por hectare você vai ter ali naquele terreno. Você consegue, por exemplo, gerar um mapeamento mostrando onde produziu mais, onde produziu menos. Isso aí você cruza com todos os outros mapeamentos que você tem. Você consegue ver, pô, a correção do solo foi boa, o operador está bem treinado, a máquina, o laboratório é bom, o laboratório que analisou o solo. Eu fiz o plantio na velocidade correta, eu fiz a aplicação do produto, a máquina estava calibrada na hora que eu fiz, por exemplo, a aplicação de um determinado produto nessa área. Enfim, você tem a oportunidade de identificar vários problemas usando esses vários mapeamentos e identificando como é que se comportou toda a sua operação. Você tem uma visão de painel, né? Que é essa visão aqui, né? Você tem uma visão de painel e isso tudo é feito através de um software que você tem que ter para controlar isso aí. O resultado é uma coisa assim, né? Um mapa temático em que você vê onde produziu mais, onde produziu menos, e aí você investiga isso aí. Por que que produziu menos nesse ponto aqui? O que aconteceu? Né? Será que eu investi em alguma máquina que tenha uma determinada característica? Vai melhorar isso aí? Né? Então, para decidir qual é o melhor equipamento para a sua área, esses parâmetros aqui são fundamentais. Para decidir se você tem que mudar alguma coisa na sua operação, isso aqui é fundamental, né? Inclusive, a questão da geometria das linhas. Depois que você executa o trabalho, você consegue trazer as linhas que foram executadas. Ou seja, você planejou ali fazer uma curva. Só que pode, por algum motivo, você ter desviado dessa curva durante a operação. Sei lá, escorregou, tinha algum obstáculo que você não tinha mapeado, aconteceu algum imprevisto no campo, o operador resolveu fazer da cabeça dele. Esses dados da execução, eles são registrados e podem voltar para você. Você pode analisar, por exemplo, paralelismo, distância entre as linhas, a sobreposição de aplicação de algum insumo que não tinha necessidade de você ter aplicado, coisas desse tipo. Você pode fazer todas essas análises a posteriori e identificar os problemas para você corrigir cada vez mais. A ideia do ciclo, então, ele é basicamente o seguinte. Primeiro, você vai fazer o projeto das linhas. Fez o projeto das linhas, você grava para um pendrive. Esse pendrive você coloca no piloto e a máquina executa no campo. A execução é gravada num pendrive, aqui nesse caso, e volta para o escritório. E no escritório você vai avaliar, identificar onde você teve problemas e melhorar para a safra seguinte, e assim por diante. Lógico, hoje em dia, se você tem conectividade no campo, você não precisa nem de pendrive, né? Você não tem essa barreira aqui entre o escritório e o campo. Você não precisa do pendrive e, utilizando a própria nuvem, você faz o projeto, manda o dado para a nuvem. Por exemplo, a John Deere tem o Operation Center. Pode mandar para o Operation Center. Do Operation Center já vai para a máquina executa, volta para a nuvem, através do Operation Center. Ou todos os fabricantes estão com tendências a criar uma solução dessa na nuvem, que vai receber esses dados e permitir que você faça uma análise conjunta desses dados. Da nuvem pode voltar para o escritório e assim você voltar a trabalhar. Essa é a ideia de um ciclo da agricultura digital. Okay? Essa é a ideia de como você pode trabalhar para obter os melhores resultados no campo a partir da tecnologia que você já dispõe, com o auxílio de um software que consegue prever e consegue combinar essas informações que você já tem disponíveis. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer pela participação de todos aí.
quero me colocar à disposição de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem, por favor, entrar em contato. Podem perguntar agora, se quiserem, não é? Obviamente, como eu disse no começo, né, eu não sou agrônomo, nada disso. Isso aqui vem tudo da nossa experiência com os clientes, né? Mas uma coisa importante é que se você quiser ver uma apresentação do AgroCAD, como ele funciona, qual é a dinâmica, né, o que você pode fazer, como é feito, essa apresentação vai ser realizada, o Marcelo passa para vocês as datas aí, e essa apresentação vai mostrar ao vivo o software funcionando ali para você ter uma ideia de como é que é esse processo. Tá bom? Então, obrigado pela participação e fico à disposição para responder as perguntas.